Marcos capítulo 15, 33 ao 41. O texto diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber numa esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E, além dessas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo livre acesso à tua palavra e pedimos que o Senhor fale mais uma vez conosco. E esse evento da morte de Jesus possa trazer para nós vida, possa trazer para nós esperança de um dia onde não mais haverá morte, não mais haverá sofrimento nenhum. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, no texto de hoje nós veremos sobre as últimas palavras de Jesus antes de sua morte. As crianças se lembram o que falei domingo passado? Que horas Jesus foi crucificado? Vocês lembram? Jesus foi crucificado exatamente ou por volta das 9 horas da manhã. Até falei que é mais ou menos a hora que as crianças participam do lanche na escola, por volta das 9 horas. Então, das 9 horas até as 3 horas da tarde, Jesus ficou pregado na cruz. Desse período até meio-dia, foi um período seguido pela crucificação, quando Jesus proferiu uma palavra de perdão aos malfeitores, uma palavra de salvação a um dos ladrões arrependidos e uma palavra de afeição à sua própria mãe, conforme nós vimos domingo passado, quando falamos sobre a crucificação de Jesus. Hoje, então, pensando na morte de Jesus e em suas últimas palavras, falaremos sobre o tema As Últimas Palavras de Jesus na Cruz. Do meio-dia às 3 horas da tarde, as últimas horas de Jesus na cruz, foi um período muito difícil para ele. Foi quando ele proferiu as 4 últimas palavras da sua vida antes da sua ressurreição. Então, aqueles momentos, meus irmãos, foram os momentos mais difíceis da vida de Jesus. O verso 33 que nós lemos comprova isso ao dizer: Chegada a hora sexta, houve trevas
sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta não é 6 horas da manhã, tá? A hora sexta é ao meio-dia. Isso porque a primeira hora é 6 horas da manhã. Então, a hora sexta ao meio-dia. Então, a última metade do tempo que Jesus ficou na cruz foi marcada por um evento extraordinário. Que evento foi esse, de acordo com o verso 33? Escuridão. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45, diz que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. O evangelista Lucas, capítulo 23, verso 44, falando de outra maneira, ele diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, este fenômeno, narrado por esses três evangelistas, mostra que o sofrimento do Salvador, do Salvador naquela cruz, se intensificou mais e mais. Passadas as 3 primeiras horas da sua crucificação, ele começa a experimentar, meus irmãos, a noite escura da alma e o desamparo do Deus Pai. Essa experiência de Jesus é simbolizada pela escuridão em plena luz do dia. Era meio-dia. E ele então proferiu uma palavra de clamor, de brado a Deus. Como podemos entender este brado do Salvador e este fenômeno da natureza ao mesmo tempo? Este era o desagrado de Deus pelo pecado. Irmãos, da mesma forma que no Antigo Testamento Deus usou uma praga para comunicar o seu descontentamento, lá no livro de Êxodo, isso por causa da dureza do coração de Faraó, Deus fez também momentos antes da morte de seu filho Jesus. No caso do Êxodo, capítulo 10, verso 21, foi a nona praga antes da morte dos primogênitos. Lá foi marcada pelas trevas em toda a terra do Egito, as quais duraram por 3 dias, na época de Moisés. No caso desse texto, meus irmãos, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve também trevas em toda a terra. Então, a escuridão, quando mencionada na palavra de Deus, demonstra tanto o desagrado dele, quanto o seu julgamento. Então, antes da morte de Jesus, ele experimentou as trevas em nosso lugar. E conforme o comentarista William Hendrickson, a escuridão significou o julgamento de Deus sobre os nossos pecados. A sua ira, por assim dizer, queimando no próprio coração de Jesus, de tal modo que ele, como nosso substituto, sofreu a mais intensa agonia. O inferno veio ao Calvário naquele dia e o Salvador desceu até ele. Sofreu sua agonia e suportou horrores em nosso lugar. E quando nós lemos, meus irmãos, lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz que Deus não poupou o próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Foi nesse momento que Jesus proferiu a sua 4ª palavra na cruz. Vimos domingo passado as 3 primeiras palavras no momento da crucificação. As 4 palavras que se seguem foi no momento momentos antes da sua morte. A primeira palavra, ou melhor, a 4ª palavra de Jesus está aí no versículo 34, quando clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani.
que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse grito, nesse brado de Jesus na cruz, ele faz um intenso clamor enquanto levava sobre o seu ombro, seus ombros, o castigo pelos nossos pecados. E Jesus faz uma citação do Salmo 22, nessa quarta palavra na cruz. Também o comentarista Paul Adolphe, ele comentando sobre essa quarta palavra de Jesus na cruz, ele diz o seguinte: Jesus não podia ser sem Deus, nem Deus sem ele. Como isso é inconcebível, Deus o abandonou. E também ainda acrescenta, de maneira incrível, Deus estava contra Deus. Deus lutou com Deus. Deus venceu a si mesmo. Deus resolve o problema do pecado do mundo nele mesmo. É válido ressaltar, meus amados irmãos, que nesta relação divorciada, não apenas Jesus sofreu, mas o Pai também sofreu. Como diz lá em Oséias, capítulo 11, versículo 8, é como se o próprio Deus estivesse falando: o meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Toda a minha compaixão se manifesta. Então, Jesus deu um brado dizendo: por que o Senhor me desampara? E nós sabemos o porquê Jesus foi desamparado pelo Pai. Por causa minha e por causa sua. Por causa dos nossos pecados. Vamos para a quinta palavra? Vamos para a quinta palavra. Irmãos, embora Marcos não registre a quinta palavra, embora ele não registre, em João capítulo 19, versículos 28, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo estava para ser consumado, para se cumprir as Escrituras, ele disse: tenho sede. Tenho sede. Então a quinta palavra de Jesus na cruz foi: tenho sede. E diz o evangelista João que lá tinha uma vasilha de vinagre, embeberam de vinagre em uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, chegaram à boca de Jesus que estava em cima, crucificado. E isso, meus irmãos, se relaciona com esse capítulo 15 de Marcos, quando os versos 35 e 36, você pode conferir aí, diz assim: alguns que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede. Ouvindo o quê? Ouvindo o clamor de Jesus: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ouvindo isto, disse: vede. Ele chama por Elias. E um deles foi a embeber uma esponja em um vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo assim: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Vejamos se Elias vem tirá-lo. Meus irmãos, Jesus é tão submisso a Deus, é tão submisso à sua palavra, que ele provocou o oferecimento de um vinagre em lugar de água. Irmãos, tomar aquele licor azedo e barato poderia ser evitado pelo servo sofredor, mas ele, sabendo que tudo estava concluído, ou pronto para se cumprir as Escrituras, ele submeteu o seu corpo a mais um grau de sofrimento. Pense um pouco comigo. Imagine você suportar muitas horas sem tomar água, passando quase o dia todo no sol, e quando pedir água, receber de alguém apenas uma esponja umedecida de vinagre
ao invés de um copo com água. Jesus recebeu uma esponja embebida no vinagre, que certamente lhe causou muito ardor em seus lábios. É pior, sabe do que, meus irmãos? Pior do que quando cai coisa azeda na afta, quando a gente tem aquelas aftas na boca. Sabe, aquela sensação de que não poderíamos colocar nada na boca por causa do sofrimento. Muito mais que isso, Jesus sofreu naquela cruz, quando tomou vinagre ao invés de água. Certamente, meus irmãos, aquele vinagre escorreu sobre o seu corpo, ferido. Quem diria, meus irmãos, que o Filho do Deus vivo, o Deus que na época de Moisés fez sair água da rocha, tendo todos os recursos disponíveis na palma da mão, estaria necessitando de um copo de água fria. Um copo de água fria. Quem diria que o mesmo Jesus que transformou água em vinho, de acordo com João capítulo 2, e agora não poderia transformar vinagre em água? Certamente sim. Mas ele não o fez porque decidiu manter o seu estado de humilhação até o fim. Jesus passou esta privação para que hoje eu e você fôssemos supridos. Supridos. Esta declaração de Jesus antes de sua morte, meus irmãos, aparece somente no Evangelho de João. E certamente aparece somente aqui para cumprir um dos propósitos desse Evangelho, que é mostrar a humanidade do Deus Filho. Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Ele passou por todas as adversidades à nossa semelhança. Lá em Hebreus, no livro de Hebreus, diz assim: convinha que em todas as coisas ele fosse semelhante aos irmãos em todos os aspectos, para se tornar misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação aos pecados do povo. E isto, recebendo vinagre ao invés de água, meus irmãos, Jesus estava tomando literalmente o cálice do sofrimento em nosso lugar. De acordo, já ministrei aqui quando aconteceu a prisão de Jesus. Vocês se lembram que Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote? O que Jesus disse? Ele ordenou a Pedro assim: mete a espada na bainha, Pedro. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? E aqui, meus irmãos, Jesus estava tomando mais um grau de sofrimento, mais uma pitada de sofrimento diante daquelas dores que ele estava sentindo. Vamos então para a sexta palavra de Jesus na cruz, momentos antes da sua morte. Ele disse o quê? Está consumado. Está consumado. Meus irmãos, antes do último suspiro descrito aqui por Marcos, Jesus deu um brado de vitória. Mais uma vez, João capítulo 19, versículo 30, registra este brado de vitória de Jesus. Diz o texto em João capítulo 19, verso 30. Diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. De acordo com o texto de João 19, verso 30, Jesus disse algo depois que tomou o vinagre. Quando ele disse: tenho sede, e recebeu então o vinagre.
Era costume, meus irmãos, as pessoas daquela época, quando crucificavam alguém, davam uma bebida para as pessoas, como eu já falei domingo passado. Era comum na época. Então aquele vinagre era fruto de uma produção defeituosa que resultava em um vinho inferior que azedava rapidamente. Mas Jesus ofereceu o mais excelente de todas. Ele ofereceu, meus irmãos, o mais excelente de todas as ofertas do Antigo Testamento. Ele ofereceu a sua vida como oferta agradável a Deus para perdão dos pecados. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Cordeiro perfeito de Deus, ele ofereceu o seu precioso sangue ao cumprir cabalmente o seu propósito. Jesus resolveu se submeter uma vez por todas àquele sofrimento. Mas isso ele fez de forma única e completa. De forma completa, ele disse, tetelestai, ou seja, está consumado. Está consumado. Jesus cumpriu tudo o que as Escrituras diziam a seu respeito, irmão. É claro que ainda restava a entrega do seu Espírito a Deus, nas mãos do Pai, para cumprir Salmo 31, verso 5. Ainda faltava o traspassar do seu corpo com uma lança, para cumprir a palavra lá de Zacarias, livro do profeta Zacarias. Faltava ainda a preservação dos seus ossos para cumprir as escrituras do Salmo 34, versículo 20. E faltava ainda o enterro no sepulcro de um rico para cumprir Isaías 53, versículo 9. Mas aqui a obra sacrificial do Salvador estava pronta, estava concluída, com exceção ao ato da morte que se segue e foi registrado aqui por Marcos. Jesus completou uma vez por todas o rito sacrificial do Antigo Testamento. De acordo com Levíticos, capítulo 16, Deus ordenou que houvesse o dia da expiação, expiação com X, querendo dizer pagamento pela culpa. Então Deus ordenou que houvesse o dia da expiação em que haveria um sacrificado 2 animais. Um deles era chamado de bode emissário, ou bode expiatório. A este bode expiatório, o sacerdote Arão colocava as mãos sobre a cabeça dele, o que era símbolo de transferência de todos os pecados do povo de Israel. Aí depois, este bode expiatório era conduzido para o deserto. E assim aquele bode levaria sobre si as iniquidades de todos para a terra solitária. O povo de Deus então não mais via aquele animal, ele ia embora e nem considerava mais os pecados cometidos pelo povo, porque o pecado foi pago através daquele bode expiatório. Da mesma forma, meus irmãos, aconteceu com Jesus em sua morte. É estranho dizer, meus irmãos, mas Jesus ele foi o nosso bode expiatório. E ao ser levado para a cruz solitária, ali ele experimentou a escuridão da alma e levou os pecados de todos quantos creem em seu nome. Agora, não há mais condenação para você. Agora não há mais condenação, culpa para aqueles que estão em Cristo.
As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus, que pagou pela sua e pela minha culpa, nós que cremos nele. Mas existe ainda a sétima palavra de Jesus na cruz. E essa sétima palavra é mencionada aqui pelo Evangelho de Marcos, quando diz assim: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Isso está em Lucas capítulo 23, versículo 44 a 48. Enquanto Marcos aqui só diz que ele expirou. Só diz que ele deu um último suspiro. Mas dando o último suspiro, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Assim como Estevão falou em sua morte. O texto que nós lemos, verso 39, acompanhe na sua Bíblia. Marcos capítulo 15, verso 39, diz assim: E dando um grande brado, Jesus expirou. E o que aconteceu? Eu quero que vocês olhem aqui para essa cortina atrás de mim, tá? Olha aqui, crianças. No momento em que Jesus morreu, no momento que ele deu um último suspiro, sabe o que aconteceu? Lá no templo de Jerusalém havia uma grande e alta cortina. E conforme a Bíblia, aqui no texto que nós lemos, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Aí o centurião, aquele chefe lá do exército romano, aquele oficial do exército romano, quando ele viu aquilo acontecer e Jesus morrer, então, naquele momento, ele disse assim: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Este homem era o Filho de Deus. Meus irmãos, das 7 palavras de Jesus na cruz, das 7 palavras, é registrada aqui pelo evangelista, 3 delas são registradas por Lucas. E esta 7ª palavra, que somente Lucas registrou, está em harmonia com a oração geral que Jesus fez pelo perdão de seus perseguidores, conforme vimos na primeira palavra. Esta 7ª palavra de Jesus na cruz está em harmonia com a garantia de perdão que Jesus deu a quem se arrepende, conforme nós vimos na sua segunda palavra, quando ele disse para aquele ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta 7ª palavra de Jesus também, meus irmãos, mostra como Jesus se contentava em submeter à vontade do Pai. Jesus iniciou as suas palavras na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aqui, como Jesus finaliza as suas palavras na cruz? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele terminou, meus irmãos, a sequência de 7 palavras com a palavra Abba, que quer dizer Pai, demonstrando assim intimidade. Jesus demonstrou intimidade tanto em vida quanto em morte. Na morte, mas aquela não foi uma morte comum, pois o centurião, uma pessoa descrente, disse: este era o Filho de Deus. Esta morte não foi uma morte comum. Além da cortina do templo que rasgou de alto a baixo, meus irmãos, simbolizando assim o pleno acesso à presença de Deus. Além disso, em Mateus capítulo 27, diz também de outras coisas extraordinárias.
Além daquela escuridão, em pleno meio-dia, além da cortina do templo ter rasgado de alto a baixo, de acordo com Mateus capítulo 27, lá diz que naquela ocasião houve um terremoto. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, de pessoas que haviam morrido, ressuscitaram, meus irmãos. Diante desses acontecimentos extraordinários, desses acontecimentos, o oficial do exército romano não pôde se calar, mas ele disse: verdadeiramente, esse é filho de Deus. Finalizando aqui, então, meus irmãos, os versos 40 e 41 de Marcos capítulo 15, você pode ler aí. Marcos capítulo 15, versos 40 e 41, quando menciona outras testemunhas. Outras testemunhas. Marcos capítulo 15, versos 40 e 41. Depois que menciona a questão do véu do santuário, que rasgou-se de alto em baixo, o texto menciona, depois das palavras do centurião, que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Interessante que aqui mostra outras testemunhas, mulheres que estavam ali presentes. Olha só o que diz. Marcos 15, 40 e 41. Diz assim: estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, esta é a mãe de Jesus, tá? E Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. A morte de Jesus foi testemunhada por muitas pessoas, não só os que criam, mas também os incrédulos. Mas o que a morte de Jesus tem a ver conosco, meus irmãos? Mais uma vez, nós chegamos ao final desta pregação para fazer esta pergunta. Ela tem a ver conosco, meus irmãos, porque foi ali que Jesus disse as últimas palavras. É interessante, meus irmãos, o final, não só o início, quando a pessoa nasce, mas o final da vida de alguém. Ali está o fechamento da vida de Jesus. E naquele fechamento, meus irmãos, ele deixou garantia para eu e você. Garantia de perdão. Garantia, meus irmãos, de nós um dia experimentarmos algo que nós não encontraremos jamais nesta vida. Através da morte de Jesus, nós podemos obter vida. Sabe o que significa aqueles terremotos que muitas pessoas ressuscitaram? Significa dizer, meus irmãos, que Jesus venceu o pior inimigo, que é a morte. O último inimigo, que é a morte. Significa que nem a morte pôde detê-lo, segurá-lo. A sua morte
faz ressuscitar os mortos. A sua morte não é uma morte comum. A sua morte trouxe vida para eu e você. Jesus morreu a sua morte para que nós vivêssemos. Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Eu quero que você vá para casa pensando nessa frase. Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Viva esta semana pensando nessa frase. A morte de Jesus é significativa para nós, sabe por quê? Porque ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia. E da mesma forma como Jesus experimentou um novo corpo, um corpo glorificado, nós também iremos experimentar. Louvamos a Deus por isso. Vamos ficar em pé, meus amados irmãos. Você pode abaixar sua cabeça e orar, agradecendo por essa bênção.